Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. E como vocês sabem, bora analisar a cinemática que acabou de sair. Na verdade, saiu hoje cedo, né? O Galo cantou lá na Riot hoje. Então vamos analisar essa nova cinemática de 2020, em que são vários teasers, né? Se você for ver, analisar, vão ser vários teasers do que vai vir amanhã e posteriormente no ano inteiro. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that would find you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. From the from the Tá, essa primeira parte, esse castelo que vocês estão vendo, é uma divisa entre Demacia e Freljord. Eu vou colocar no mapa pra você ver. Demacia fica mais no centro ali do continente de Valoran, e ela tem divisa com Freljord, tem uma fronteira com Freljord, assim como Noxus também tem essa fronteira. E quem defende essa fronteira são os Garras do Inverno. Os Garras do Inverno que são liderados pela Sejuani, assim como a Ashe é a mãe de guerra, a matrona dos Avarusianos, e a Alissandra é dos Praeglácios. E daí, pra quem leu os quadrinhos da Lux no último capítulo, que eu não fiz vídeo ainda, mas eu vou fazer um vídeo sobre o capítulo da Lux, então aguarde Lux que o teu tá guardado. No último capítulo da Lux, o Silas consegue fugir de Demacia, né, ele é solto e daí ele consegue fugir de Demacia junto com uma legião de magos que também, né, se rebelam contra Demacia, porque eles não vão ficar lá sendo prisioneiros. E daí eles conseguem fugir pelos bueiros de Demacia em direção ao norte, em direção a Freljord. E daí logo depois disso acontece o conto As Correntes da Crença, que eu vou fazer um audiolivro, então aguarde que vai sair aqui no canal um audiobook pra você ouvir todo esse conto. E nesse conto
conto, o Sylas consegue fechar uma parceria com alguns Garras de Inverno que estavam ali passando necessidades. Eles estavam no limite de falta de suprimentos e o Sylas prometeu pra eles: da onde eu vim tem suprimentos e tem riquezas. Se vocês me deixarem vivos, eu oriento vocês a gente atacar os suprimentos daquela gente lá e vocês vão conseguir ficar... Não vão mais passar tanta necessidade como vocês estão passando agora. E é justamente isso então que tá acontecendo. O Sylas volta pra Demacia e daí os Demacianos estão se preparando contra vários Freljordanos, né? Contra vários Glacinatas e humanos Freljordanos liderados pelo Sylas. Ao mesmo tempo que na história, em Zaun, pelo menos é isso que tá aparecendo pela cronologia do tempo, isso aqui é o tempo presente de Runeterra, em Zaun tá acontecendo o que aparece no conto Criança de Zaun, que eu também vou fazer um audiobook, então aguarda que vai sair esse audiobook pra você ouvir e eu espero seu feedback, tá? Nesse conto, Criança de Zaun, a Vi desce até o Sumidouro. Imagina que o Urgot, ele dominou todo o Sumidouro, ele é o líder do Sumidouro, assim como, sei lá, o Bane no filme do Batman, ele dominou lá os bueiros de Gotham, o Urgot também, ele dominou o Sumidouro de Zaun. E daí a Vi vai lá, ela e a Caitlyn conseguem prender o Urgot. Então, pra quem não quer ler, aguarda que você vai poder ouvir a minha narração. E uma terceira trama tá acontecendo, porém nessa trama aqui ainda não tenho nenhum conto a respeito, porém é bastante condizente até que vá ter um conto a respeito disso, porque o Ezreal, ele é um explorador de Shurima, e a Kai'Sa, ela é uma sobrevivente do vazio, ela era Shurimane, ela ficou presa no vazio de Ikatia, né, eu vou colocar aí na tela pra você ver. Ikatia, ela faz parte ali de Shurima, ela foi abandonada, Ikatia não existe mais, tá completamente destruída, e a Kai'Sa, ela consegue voltar do vazio, como uma sobrevivente do vazio, e ela volta pra Shurima. Então, ter um momento em que o Ezreal e a Kai'Sa consigam se encontrar, faz todo o sentido pra história. Só que o mais legal é que o Ezreal tá pegando uma Lágrima da Deusa, que eu já fiz um vídeo sobre os itens do League of Legends, e ao que parece, Lágrima da Deusa é um item absurdamente importante e poderoso pra história de Runeterra, pra história do universo, na verdade, pro universo todo. Tá, eu não vou me aguentar e vou ter que explicar um pouco do que é essa Lágrima da Deusa, porém, isso é especulação, tá? Porque é de tudo que eu já consegui estudar e já li sobre Rioters falando. A princípio, a Lágrima da Deusa, a deusa da Lágrima da Deusa, foi uma das primeiras deusas, uma das primeiras celestiais que criaram o universo do League of Legends, todo o universo, não só o planeta Runeterra, mas todo o universo de League of Legends, que usando as runas globais, essas runas que o Ryze tanto procura para que ninguém possa usar, ninguém possa se apoderar dessas runas globais, ela junto com vários outros celestiais criaram o universo de Runeterra, e a gota da lágrima dela é de repente por arrependimento de alguma coisa, de repente foi por ter acontecido vazio ao mesmo tempo que aconteceu a realidade de Runeterra, talvez? Não sei. Aí vira teoria e, sei lá, coloca nos comentários aí o que você acha. O mais legal de assistir essas três histórias paralelas é a gente ver os campeões executando as suas habilidades, né? Eu já quis fazer um vídeo desses há muito tempo que eu quero fazer um vídeo desses, em que eu quero pegar, tem vários contos, em várias lores, em que os campeões, eles usam as habilidades que eles têm no jogo, porém na realidade deles, contextualizado com a realidade deles, da forma como eles executariam na realidade deles. Assim como a gente viu, por exemplo, na cinemática passada, a Awaken, em que a Camille, ela tá usando a passiva dela, em que ela consegue identificar que o próprio Jhin, ele usa uma habilidade, coloca uma trap no chão, e a Camille identifica que aquilo é uma trap de dano físico, e daí a passiva dela se reflete nos olhos dela, em que ficam laranjas. Assim como ela se identificasse um dano mágico, os olhos dela ficariam azuis, o que é muito legal ver em prática uma coisa dessas acontecendo, né? Uma habilidade de um campeão acontecendo assim. Pois aqui a gente vê o Sylas dando correntada, a gente vê o Garen girando, não que nem um peão, porém girando de uma forma mais condizente, mais realista. A Vi usa o Q dela, né, pra ela dar aquele dash pra frente pra atacar os caras, aqueles capangas do Urgot, e a Caitlyn, ela mira no cara e daí ela ulta o cara. É muito interessante você ver na prática essas habilidades. Detalhe, assim como na HQ da Luxana, em que o Garen, ele dá uma espadada no Sylas, e daí o Sylas consegue absorver um pouco da magia do Garen, porque o Garen também é mago, ou pra quem fica com raivinha quando eu falo isso, então o Garen, de repente, por lutar contra muitos magos, ele tem na espada feita de petricita dele, ele tem muita magia absorvida de vários outros magos, então quando o Garen dá uma espadada no Sylas, o Sylas consegue absorver essa magia que tá guardada na petricita.
E aqui a coisa mais linda, né, mano? Chegando o galho gigantesco, aquela arma viva que é o galho. Pra quem não sabe, o galho, ele foi criado pelo escultor Duran. Esse Duran, ele é um dos primeiros caras, um dos primeiros demacianos que assentaram o reino de Demacia. E daí ele viu as propriedades especiais que a Petricita tem de absorver magia, de anular os magos naquelas guerras rúnicas, né? Porque Demacia, ela tem preconceito contra a magia justamente porque são refugiados das guerras rúnicas que fundaram a Demacia. O Duran é um deles, e daí ele conseguiu construir a estátua Galho, né, que é uma estátua inteiramente feita de Petricita, para que eles possam levar pra guerra contra magos, como se fosse um cavalo de Troia, assim. E aí fica ali aquela estátua parada, absorvendo como se fosse um para-raio de magia, tá ligado? Um para-raio arcano. Ele fica absorvendo aquela magia, até que depois de um tempo, depois de tanto absorver magia, de tanto ficar concentrado magia ali na Petricita daquela estátua, ela acabou desenvolvendo vida. Por isso que nasceu o Galho. E a Lux, depois de ter apanhado pro Silas, literalmente ter tomado um tapão do Silas, machista opressor tem que tomar centelha na cara. Mas é isso, mano. Amanhã, quando lançar mais conteúdo sobre isso, eu vou falar mais, com certeza, então aguarde. Se você é novo aqui no canal, saiba que o meu canal é focado única e exclusivamente às lores. Eu vou falar sobre a realidade dos campeões no canal, sobre contos, sobre HQ, sobre cinemáticas e sobre o livro Realms of Runeterra, que eu tô preparando conteúdo muito da hora, então aguarde. Aguarde pelos e-books também que eu tô fazendo, que vai ser bem legal pra você curtir um pouco mais desse conteúdo de Runeterra, ok? Era isso, um abraço e até a próxima, meu amigo.